Você tem um sonho que ainda não perseguiu, um projeto que está na gaveta há meses, uma conversa que você precisa ter mais adia, uma mudança que sabe que é necessária, mas não começa. E a narrativa que você conta para si mesmo é sempre razoável. Não é o momento certo. Preciso me preparar melhor. As condições ainda não estão ideais. Quando X acontecer, aí sim eu começo. Mas X nunca acontece. Ou acontece e você encontra outro motivo. E os anos passam. E aquela versão da sua vida que você tanto quer continua existindo só na sua cabeça. Isso não é falta de ambição, não é preguiça. Na maioria dos casos é uma coisa só: o medo do fracasso. Instalado tão profundamente no seu sistema que você nem percebe mais quando ele está operando. O medo do fracasso é o inimigo mais sofisticado do crescimento humano. Porque ele raramente aparece como medo. Ele aparece como razão, como prudência, como planejamento, como responsabilidade. Hoje você vai aprender a reconhecê-lo pelos 5 sinais que ele deixa na sua vida e entender o que fazer quando você se reconhecer neles. O medo do fracasso não é medo de falhar. É medo do que o fracasso significaria sobre você. Existe uma diferença crucial entre essas duas coisas, e ela muda completamente como você trata esse medo. Quando o medo é de falhar numa tarefa específica, ele é manejável. Você pode se preparar melhor. Pode tentar em condições mais favoráveis. Pode aprender com o erro e tentar de novo. Mas quando o medo é do que o fracasso diz sobre sua identidade, quando falhar confirma que você não é capaz, que não é suficiente, que não merece, aí o medo se torna paralisante. Porque o que está em jogo não é um resultado, é quem você é. A psicóloga Carol Dweck, autora da pesquisa sobre mentalidade de crescimento, identificou que pessoas com mentalidade fixa associam o fracasso à identidade. Um fracasso prova que elas não são inteligentes o suficiente, não são talentosas o suficiente, não são suficientes. Por isso evitam situações onde podem falhar, mesmo que essas situações sejam exatamente as que precisam para crescer. Pessoas com mentalidade de crescimento, por outro lado, associam o fracasso à aprendizagem. Um fracasso é informação. O que funcionou, o que não funcionou, o que fazer diferente. Não é uma declaração sobre quem elas são. A diferença entre esses dois grupos não é a quantidade de talento, é a relação que tem com o fracasso. E a boa notícia é que mentalidade não é destino. É um padrão aprendido, e padrões aprendidos podem ser transformados. Aqui estão os 5 sinais de que o medo do fracasso está controlando sua vida, muitas vezes sem que você perceba. Sinal 1. Você procrastina em coisas que realmente importam. Não as tarefas chatas do dia a dia. As coisas que realmente importam para você. O projeto criativo. A conversa difícil. A decisão que pode mudar a trajetória. Quanto mais algo importa, mais você adia. Porque quanto mais importa, maior é o custo emocional de fracassar nisso. A procrastinação nas coisas importantes é frequentemente medo do fracasso disfarçado, de falta de tempo ou de preparação inadequada. Sinal 2. Você se prepara excessivamente e nunca começa. Você faz mais um curso, lê mais um livro, pesquisa mais um pouco, planeja com mais detalhes. Há sempre algo que falta antes de estar pronto. A preparação infinita é uma forma segura de nunca testar. E nunca testar é nunca arriscar fracassar. O excesso de preparação é frequentemente ansiedade de desempenho disfarçada de responsabilidade. Sinal 3. Você desiste cedo demais.
Você começa com energia. As primeiras dificuldades aparecem. E você desiste, antes de dar tempo suficiente para o esforço produzir resultados. Às vezes chamado de síndrome do recomeço perpétuo, você começa muitas coisas, mas raramente termina. Por quê? Porque desistir antes de fracassar protege o ego. Se você desistiu, não falhou. Apenas escolheu não continuar. A identidade permanece intacta. Sinal 4. Você evita situações onde pode ser avaliado. Você não fala em público mesmo tendo algo a dizer. Não manda o currículo para a vaga que quer. Não mostra o trabalho criativo que fez. Não pede o feedback que precisava. Ser avaliado é arriscado, porque a avaliação pode confirmar o que você mais teme sobre si mesmo. Então você evita a avaliação. E ao evitar a avaliação, evita também o crescimento que ela poderia trazer. Sinal 5. Você sabota o próprio sucesso antes que outros possam te rejeitar. Esse é o mais sutil de todos. Você está indo bem e começa a criar problemas. Chega atrasado, entrega menos do que poderia, briga com quem te apoia, age de formas que comprometem os resultados. Por quê? Porque se você se autodesafia antes de ser rejeitado, ao menos você controla o fracasso. Ele é seu, não deles. E isso, estranhamente, parece mais seguro do que dar o seu melhor, e ainda assim não ser suficiente. O custo do medo do fracasso não aparece no seu extrato bancário, não aparece nos seus exames médicos, mas é talvez o custo mais alto que qualquer ser humano pode pagar, porque é pago com a moeda mais escassa que existe, o tempo de vida. Cada projeto não tentado, cada conversa evitada, cada oportunidade que passou porque você não se sentiu pronto, cada versão da sua vida que existiu só na sua cabeça porque o risco de tentar parecia grande demais. Esse custo se acumula silenciosamente. E o estranho é que o fracasso que você mais teme, aquele que nunca aconteceu porque você nunca tentou, dói menos do que parece à distância. O que realmente dói é o arrependimento. Pesquisadores que estudam o arrependimento em pessoas nos últimos anos de vida documentaram consistentemente que o maior arrependimento não é sobre o que as pessoas fizeram e não deu certo. É sobre o que não tentaram. As conversas que não tiveram. Os riscos que não correram. As versões de si mesmas que nunca deixaram existir. A dor do fracasso dura um tempo. A dor do arrependimento dura a vida inteira. E aqui está o paradoxo que o medo do fracasso nunca te conta. A única forma de garantir que você não vai fracassar é nunca tentar. E não tentar é o fracasso mais certo que existe. O fracasso de nunca descobrir quem você poderia ter sido. A relação com o fracasso pode ser reprogramada. Não de uma vez, mas progressivamente, através de práticas concretas que ensinam ao sistema nervoso uma nova verdade sobre o que fracassar significa. A primeira prática é redefinir o fracasso. Em vez de fracasso, prova de incapacidade, instale fracasso eres dados. Cada tentativa que não funcionou como esperado te dá informação que nenhuma preparação ou planejamento poderia dar. Você aprende pela ação o que não pode aprender pela teoria. Thomas Edison, ao ser questionado sobre seus 10.000 experimentos fracassados antes de inventar a lâmpada elétrica, respondeu: "Não falhei 10.000 vezes. Aprendi 10.000 formas que não funcionam." Essa não é uma frase motivacional vazia. É uma descrição precisa de como o progresso funciona em qualquer campo. A segunda prática é a exposição gradual ao risco. O medo do fracasso se alimenta de evitação e se enfraquece com a ação. Comece com riscos pequenos, mande aquela mensagem, mostre aquele trabalho para uma pessoa de confiança.
Faça uma pergunta em público. Cada ação tomada apesar do medo enfraquece o poder que o medo tem sobre você. A terceira prática é separar resultado de identidade. Quando algo não der certo, a pergunta não é: o que isso diz sobre mim? Mas, o que isso me ensina sobre como fazer melhor? Essa mudança de pergunta muda completamente o que o fracasso produz em você. De vergonha e retração para aprendizado e avanço. A quarta prática é construir tolerância à incerteza. O medo do fracasso é essencialmente medo da incerteza, do não saber como vai terminar. Exposição deliberada a situações de resultado incerto, mesmo em contextos seguros, treina o sistema nervoso a tolerar o não saber sem entrar em colapso. Você não vai eliminar o medo do fracasso. Ninguém elimina. Os que mais conquistam na vida não são os que não têm medo. São os que aprenderam a agir apesar do medo. A diferença não é a ausência de medo. É a recusa em deixar que o medo tome as decisões. Uma prática simples para começar hoje. Identifique uma coisa que você tem adiado por causa do medo do fracasso. Apenas uma. E dê nela o menor passo possível. Não o passo perfeito. O menor passo que ainda conta como movimento. Mande a mensagem. Abra o documento. Faça a ligação. Escreva o primeiro parágrafo. Marque a consulta. O cérebro cria momentum a partir da ação, não o contrário. Você não espera se sentir pronto para agir. Você age, e a ação cria a sensação de estar pronto. E quando o medo aparecer, e ele vai aparecer, não lute contra ele. Reconheça-o. Eu estou com medo de que isso não dê certo. Nomear o medo o retira do subconsciente e o coloca onde você pode examiná-lo. E então pergunte: se eu soubesse que ia sobreviver ao fracasso, o que eu faria? A resposta a essa pergunta é o que você deve fazer. O fracasso que você mais teme raramente é tão devastador quanto parece à distância. A maioria dos fracassos da vida real é dolorosa, mas sobrevivível. Você tenta, não dá certo da forma que esperava, aprende, ajusta e tenta de novo. É isso que o progresso parece por dentro. Não uma linha reta ascendente, mas uma série de tentativas, ajustes e tentativas melhores. O que não é sobrevivível, o que realmente arruína vidas, é a paralisia. É chegar ao final da sua vida com a clareza de que você nunca deu uma chance real àquilo que queria. Que você ficou seguro, e ao ficar seguro, ficou pequeno. Você foi criado para mais do que isso. Não porque você seja especial no sentido de não precisar se esforçar, mas porque você tem potencial que só se revela quando testado. E o teste exige tentativa. E tentativa exige aceitar que pode não dar certo e ir assim mesmo. Me conta nos comentários, qual é o sinal que você mais se reconheceu? E qual é aquele primeiro passo pequeno que você vai dar hoje? Se inscreva no canal e ative o sino, porque semana que vem continuamos essa jornada de reprogramação mental com mais ferramentas para transformar quem você é de dentro para fora.